Chegou a hora de falar de Thunderbolts, então já assina o canal, acione o sininho, dê o seu like, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, sim, chegou a hora de falar de Thunderbolts, um dos filmes mais aguardados da nerdaiada neste ano, principalmente porque tem o selo Marvel e tem aquele respiro de esperança que todos queriam. Sim, é uma confirmação. Thunderbolts é um respiro de esperança dentro das últimas produções da Marvel, que ficaram devendo muito. Mas antes de adentrar na treta, vou dizer que, sim, teremos spoilers, mas vamos segurar na primeira metade do vídeo. Depois, na segunda metade, cairemos, sim, em spoilers. O veredito vai ser aqui com o meu amigo, meu irmão, Ederson Nunes. E aí, pessoal, estamos aqui com os Thunderbolts originais, que no final aí a gente sabe que tem uma revelação, a gente vai deixar até pra você ver aqui, ó. Um grande asterisco. Um grande asterisco aqui, que é essa pegadinha aí na produção toda de Thunderbolts, né? Claro que aqui a ideia dos Thunderbolts originais que eu gostaria que fosse, mas a gente sabe que a gente não tem tudo que a gente quer, então pelo menos a gente vai ter a piadinha ali, né? E deram os créditos originais também para os criadores originais do Thunderbolts originais, todos originais. Fala mais originais. Mais originais, que é o Kurt Busiek e o Mark Bagley, que foram os criadores dessa... É uma história muito legal, que veio numa fase massa que a Marvel tava sem os principais heróis, né? Tava sem o Quarteto Fantástico, sem os Vingadores, que estavam naquele mundo lá do Massacre. O Robson lembra também, Massacre, né? Eu tenho um bonequinho em casa. Isso. E aí surgiram os Thunderbolts, que a ideia era justamente uma nova equipe para dar um ar novo pra Marvel, mas que no final a gente sabe que... No final não, já na primeira história a gente sabe que são super vilões, se passando por heróis. E aqui, mais ou menos essa história também, né, Robson? Exatamente. O principal dessa novidade aí do filme dos Thunderbolts é que eles conseguiram fazer com que os heróis ou anti-heróis se reunissem e formassem realmente uma equipe, sendo que o grande plot do filme é que os caras são os heróis mais meia-boca que tem, né? Eles batem e atiram. Eles não têm grandes poderes, tem só eles não têm grandes habilidades, então, muitos têm escudos, muitos têm armas, um braço de ferro, um soro de super soldado aqui, outro ali, e uma mulher que emula poderes fantasmas ali, mas não tem muita coisa para combater, né, o que eles irão combater, que é basicamente uma das maiores ameaças, um dos maiores personagens, ou talvez o mais poderoso personagem que a Marvel já criou nos quadrinhos, que é o Sentinela, que não é um spoiler, não estamos ainda em spoilers, afinal. E muito do que a gente vê no filme, né, que é aquele rato de trailer, que viu todos os trailers, infelizmente vai ter mais que visto o filme inteiro. Isso é uma verdade, né? A gente viu muita gente falando isso já na internet e a gente confirma aqui que se você assistiu todos os trailers, talvez o filme não tenha tanto impacto. Mas a dica da vigília é fazer o seguinte, olhar sempre o primeiro trailer e não olhar mais nada. Eu sempre faço porque isso. daí você vai chegar no cinema com a mente e com as novidades prontas para chegar. Então, basicamente, o filme consegue sim o que a gente estava esperando, que era aquela... a Marvel estava errando. A gente falou aqui de Demolidor, que foi meio ruim, né, meio meia boca. O que mais a gente teve? Teve a série da Echo, que foi meio ruim. Teve o Capitão América. O Capitão América, que foi ruim. O Admirável Mundo Novo, que não foi tão legal assim, e que né? prometia, teve vários problemas, né? Prometia. E aí, esse filme aqui dos Thunderbolts, então... é uma roupagem nova, assim, porque ele é meio separado de tudo. Claro, tem pequenas coisas que os personagens já vêm de outros filmes, já vêm de outras histórias, né? Alguns pitacos do que aconteceu recente também aparecem, né? Mas a gente pode dizer que as pessoas podem olhar esse filme tranquilamente sem se preocupar em olhar os outros filmes. Talvez o da Viúva Negra. Eles conseguiram fazer um filme novo, isolado, e que realmente as pessoas não tenham aquela bula de ver, o que eu preciso assistir antes de ver esse filme, né? Obviamente, nós já assistimos todas as produções, todas as séries, fica muito mais fácil ter um background, principalmente ali da Viúva Negra, que já apareceu no filme, já apareceu em Gavião Arqueiro, né? O próprio Agente Americano, que tem um background bem legal contado lá na série do Falcão e Soldado Invernal. Então, a Fantasma, que apareceu em Homem-Formiga 2, que ninguém lembra mais de Homem-Formiga 2. A gente tem o Guardião Vermelho também, de Viúva Negra.
A fantasma, né? Também a gente tem que pautar aqui, porque o motivo dela estar nesse filme é porque ela é esposa do Tom Hiddleston. Só por isso. Basicamente, Atriz, né? basicamente. Não, mas ela entregou, ela entregou. Acho que o grande acerto desse filme, além da direção que é dinâmica, que é divertida, que não fica arrastando e que não nos engana, né? Um filme bem honesto, né? Não é uma coisa que vai explodir a mente de todo mundo ou acabar com o universo, ou, enfim. É uma história concisa, né? Mas acho que o grande mérito desse filme é reunir o elenco que esse filme reuniu. Muito bom, né? Porque todos eles estão muito bons. A direção dos atores de mesmo. Personagens, O roteiro facilita alguns personagens, claro, né? E a parte de comédia, de humor, se torna lindo, assim. É uma coisa lisa, assim, que aquilo vai ajudando no impacto da história, que é muito bom, é muito bom. São piadas orgânicas, não é um filme de comédia, né? Tem seu lado sério, tem o seu lado mais cerebral ali. A gente tem até uma subcamada ali que a gente pode descrever que fala sobre saúde mental, né? Sim, bastante. Que fala muito sobre pressão, de estar pressionados, todos eles estão pressionados. Então, muitos personagens estão ali numa virada de chave ali, que eles não sabem para que lado vão, se vão para um lado das sombras, lado mais claro, enfim. É legal isso, dá pra fazer uma análise bem bacana sobre isso, principalmente com a Viúva Negra, com o próprio Will Pullman, que faz o Sentinela, né? O Lewis Pullman. Lewis Pullman. Eu sabia que eu ia errar essa, a gente estava comentando em off aqui. O Lewis Pullman, que estreia aqui como Bob, né? O Bob, fazem piadas com o Bob também. Enfim, são várias camadinhas ali que constroem. Claro, tem ali uma ou duas coisas que me... Tipo, pensei, pra que isso? O que é isso, né? Parecia que eu tava olhando um filme de cartoon, assim, do Pernalonga, assim, que uma coisa assim que acontecia que não fazia muito sentido. Mas passa bem batido e o filme entretém, diverte, nos preocupa na medida certa e entrega novamente uma grandiosa luta na Torre dos Vingadores, assim como a gente já viu com o Hulk mirilhando com o Loki lá no primeiro Vingadores. Os bastidores, né? É uma coisa que a gente comentou também quando tava voltando da cena do filme. É que os bastidores principalmente a Torre dos Vingadores, uma prisão lá onde eles estão lá, e era isso, né? A gente comentava do investimento no filme, né? Não isso. Parece um filme que custou muitos milhões. Mas é muito bom. Mas é muito bom, ele é bem assertivo, porque eles têm ali 3 ou 4 grandes cenários. Um é a Torre dos Vingadores, que virou... reformulada. Que era a Torre do Tony Stark, depois foi a Torre dos Vingadores, que agora é outra coisa, que a gente não vai dar spoiler agora, mas em seguida. E temos uma base tipo pedreira, aquela clássica, genérica, pedreira no Arizona ou num deserto da vida, assim. E um pouquinho ali de Nova York, que são aquelas 3 ruas que a gente viu em Vingadores também. Então, os cenários são poucas locações, assim, não tem grandes. E a gente vê que é muito usado, né, o fundo verde, o CGI, para fazer alguns backgrounds e algumas batalhas mentais. E as batalhas mentais aí o ponto alto do filme. É o ponto alto do filme e é uma coisa que me incomodava, porque obviamente a gente já sabia que não existe maneira de desses personagens vencerem o Sentinela. Zero. Possibilidade zero. A única possibilidade é aquela que está no filme, batalha mental. Né? A gente glorificou a primeira batalha dos Thunderbolts contra o Sentinela, quando ele, primeira apresentação dele com o uniforme, tudo que ele demonstra todos os seus poderes, e ele simplesmente, em 2 segundos, ele liquida com todos os heróis. Aquela cena, assim, momento... É uma das melhores cenas do filme. Foi o momento ápice do filme, não tem dúvida nenhuma, momento ápice, já entrando no spoiler. Mas sim, é o momento ápice quando o Sentinela demonstra, sei lá, um oitavo do seu poder, acabando com os Thunderbolts que não tem o que fazer contra eles. Então, é muito boa essa cena. E a cena mesmo... Então, a gente vai... É uma coisa que fica difícil, de repente, para o público normal, para entender, assim, que nesse filme não tem um super vilão, não tem alguém do mal, né? Então pode ser um pouco difícil de entender. Claro que a gente sabe que já vamos entrar nos spoilers, né?
Acho que sim, já deu alguns minutos. Vamos entrar no spoiler. Vamos entrar nos spoilers. Vamos lá. E aí, a gente sabe que, todo mundo que já leu os quadrinhos do Sentinela também sabe que ele tem uma dupla personalidade, né? Que ele é que tá no trailer também. Tá no trailer também. Eu não sei, não leio o segundo trailer. Tá no trailer também. Mas a gente sabe que ele é também o vácuo, né? Então ele tem vários problemas mentais lá, e o filme fala bastante desses problemas de saúde mental, de ter dupla personalidade, de ser pressionado, como o Robson comentou antes. E do passado impactando na saúde mental das pessoas, né? Isso da criação deles, que é bem, bem impactante também. Então a gente vê ali que como surge, no final ele disse mais, explica melhor como é que surgiu esses problemas mentais do Bob, né? E aí então essa outra personalidade, que é o vácuo, né? E nossa, com poder também muito destrutivo, né? A gente vê e fica impactado quando começa a se pronunciar os poderes do vácuo, né? E a gente fica com aquela... E agora? Agora ele não tem mais o que fazer. E aí... Então a batalha final, assim, é um pouco clichê? Talvez. Mas é talvez a única solução possível para o problema, né? É a única solução possível para o problema que a gente já imaginava, assim, quem acompanha e lê quadrinhos há mais tempo e já imaginava, que eu pensava, cara, não tem como eles ganhar do Sentinela. Ou vai aparecer um Hulk da vida, que obviamente não aconteceu, e que bom que não aconteceu, ou eles vão apelar para batalha mental, e eu já imaginava, vão usar a Florence Pugh para convencer ele a voltar ao normal, assim, aquela coisa que a Viúva Negra já fazia com o Hulk, de acalmar o Hulk, né? Eu pensei, vai ser a mesma coisa, e não fugiu realmente, né? Realmente não fugiu disso. Mas fizeram de uma forma legal, né? Não fizeram de uma forma que a gente fica, vamos fazer isso de novo, não. Fizeram de uma forma orgânica. Uma forma de batalha ainda. A história toda é muito orgânica. Até o momento que o Bob, que tava bonzinho, vira do mal, a gente tem um estopim para isso, né? A gente tem uma explicação lógica para isso. E aí a gente entra com a nossa Condessa, por favor, resgate o nome. Valentina. Eu sempre esqueço Valentina. De La Fontaine. De La Fontaine. Essa é piada também. Essa é uma piada boa também. E aí ela tá ali, e como tu falou, não tem vilão o filme. O filme ele é cheio de heróis e anti-heróis. Né? Não tem um grande vilão, mas todo mundo trafega ali em uma linha cinzenta que vai para mais escuro ou mais claro. Então, hora faz uma coisa legal, hora fica, acho que não precisava fazer isso. Né? Então tem esse momento. Talvez a gente tenha um ponto mais fraco na história na questão do impeachment dela ali, que tá meio jogado ali, né? Tipo, do nada eles estão tentando tirar ela da comando da CIA no Congresso, e a gente tem o Bucky Barnes como deputado, novamente o deputado, que a gente viu isso em Admirável Mundo Novo, sem muito contexto, sem muita elaboração, a gente não sabe como estão ali, mas também não tinha contexto nem elaboração o fato do Harrison Ford ser o presidente. Então, o General Ross. Então, esses momentos a gente, vamos lá, vamos relevar, tá assim, mas, assim, é um momento mais fraco da trama, mas a gente não se preocupa com isso. Porque é bem numa parte mais... intermediária entre o início do filme e onde é que a gente vai entender como é que as coisas funcionam. Então ajuda um pouquinho no desenvolvimento, assim, mas uma das partes mais legais é depois disso, quando eles têm que escapar de uma prisão que a Valentina botou todos, né? Isso foi muito legal, você pode comentar essa parte aí. E é isso, então, mesmo essa parte mais fraca, a gente vê que com os atores entregando, tu vê ali Julia Dreyfus, né? Hannah Joel Coleman, Florence Pugh, que, cara, podia ficar olhando o filme inteiro dela falando em sotaque russo, um russo macarrônico, digamos assim. Ela podiam ter uma série dela e do Guardião Vermelho falando sotaque russo, que ia ser muito legal. Eu já comprava essa série. Aí o Bucky Barnes, que tá assim o Sebastian Stan, que tá numa ascendente na carreira dele. Quem mais que eu esqueci? O Wyatt Russell é o cara que a gente adora odiar. Adoro odiar, é muito então tá todo mundo... O Pullman. O Lewis Pullman. Lewis Pullman, que eu já... Tem que lembrar que é o Lewis Pullman. Que também tá muito bem e faz as duas personalidades muito bem. Então, tá tudo muito encaixadinho. E, é claro, aí chega o David Harbour com suas piadinhas pra... Tudo funciona, sabe? Eles conseguiram fazer uma seleção ali de
desleixados ou de anti-heróis esquecidos ali, que funciona muito bem. E essa escolha, a história gira muito em torno deles e a gente se sensibiliza com eles, a gente compra a ideia deles. E isso eu acho que pra mim o grande trunfo do filme. Agora vamos entrar então nos spoilers. Mas sabe o que eu me lembrei depois que a gente assistiu o filme no dia posterior? Eu me lembrei assim, vou querer olhar de novo aquele What If do Red Guardian e com o Winter Soldier. Esse What If eu quero ver de novo. Que eu não tinha dado a menor importância pra aquele episódio. Eu olhei assim, tá, meu Deus. É uma baita dupla. Mas agora subiu, subiram na pirâmide aí. Então a gente tem essa história de que a Valentina está recrutando de novo a Viúva Negra para apagar um monte de coisa que ela fez, um monte de bobagens que ela fez, porque ela está nesse processo de impeachment. Então ela precisa deletar todas as melecas que ela fez na vida para não ser impeachmentada. E aí ela começa a jogar um herói contra o outro numa grande prisão esquecida lá no deserto, onde houve um experimento com seres, ou tentativa de criação de super seres, mas que todos morreram, exceto, é claro, o Bob, que ninguém sabia que estaria lá. Na verdade, esse lugar foi mandado, todos os experimentos de todos os lugares do mundo onde ela tinha experimento foi mandado para lá. Porque o Bob estava na Malásia e foi mandado para lá, ele estava em estado, tipo, congelado, né? E as coisas dele foi mandado para essa prisão também, que lá, assim, eles iriam dar uma incinerada e acabar com tudo de uma vez, só que não contavam que o Bob ia conseguir sair do caixão dele. Né? Literalmente, eles estavam incinerando e iam incinerar também esses personagens, com o adendo da treinadora, que tem seus 2 minutos de fama, ou 1 segundo de fama, no momento antes de levar uma bala na cabeça da fantasma. Né? Ou seja, a gente tem uma heroína matando outra. Foi tenso. Assim, eu fiquei pensando assim, não vai morrer, né? Não vai ter impacto, né? Morreu mesmo. E aí é que a gente começa a ganhar o filme. Eles primeiro se confrontam, que também é uma história meio padrão, e depois se unem, né? Na Marvel é normal. Isso é normal, assim, eles se desafiarem um contra o outro, né? Desde lá dos Vingadores a gente viu lá o Hulk e o Thor se pegando, o Homem de Ferro e Capitão América. Então todo mundo é normal. pegando, todo mundo. É a mesma coisa. E só que funciona. É que a gente vê uma... A gente tá sempre batendo nas mesmas teclas que a Marvel não tá mais acertando, que as coisas não estão mais legais, mas mesmo num filme que eles repetem várias coisas que já aconteceram, fica legal quando tu sabe contar a história e quando tu tem esses personagens entregando como entregaram aqui. Mas é isso. E aí a gente vai pro grande embate. Eles conseguem, obviamente, escapar da incineração. E aí é que tem as 2 cenas nível perna longa que eu comentei, que eles precisam sair de lá, eles têm que subir um buracão lá, mas eles estão presos, não tem mais para onde sair. Aí eles veem que tem um buraco gigante, daí pá, quebra uma parede assim do lado. Dá para sair pela parede. Ninguém sabe quem quebrou a parede, alguém deu um soco na parede, simplesmente quebrou a parede. E aí, quando eles precisam sair do incinerador em definitivo, quando eles acionam e eles entendem que está sendo acionado um dispositivo para matar eles, aparece lá um timerzinho aqui na frente, um timer, bota a tela grande aí, bota a tela grande. Aparece um timer aqui gigante com uma contagem regressiva, porque sim, né? Temos 2 minutos para sair daqui. Aí vai contando a regressiva dos 2 minutos. Porque sim, né? Por que teria um relógio ali, né? Obviamente para eles saberem que eles vão ser incinerados em 2 minutos. Enfim, essas 2 coisinhas assim que é bem desenho animado, bem perna longa, que não faz muito sentido. Mas é isso. E aí a gente vai então para as cenas principais, quando a Valentina vai fazer a sua apresentação para a imprensa e eles vão tentar impedir, porque ela acha que eles, enfim, morreram, né? Mas não morreram. E a gente tem a assistente da Valentina ali jogando para um lado e para o outro. Que tá, uma atriz muito boa, a Mel. A Mel, que está muito bem, muito competente e rouba a cena também nos seus momentos que são preocupantes e ao mesmo tempo engraçados. E, claro, David Harbour fazendo suas piadas a todo momento, assim. Então, a gente tem vários momentos que eles entregam a apresentação dos personagens, né? A melhor, pra mim, é o momento que chega o Soldado Invernal, então, pra, entre aspas, salvar ele do ataque da equipe da Valentina, lá no meio do deserto, que é a cena do trailer da moto, com o Bucky jogando sua bazuquinha, que a gente já viu lá em Capitão América, o Soldado Invernal.
E aí tá o Guardião Vermelho, que já tinha largado umas 347 piadas antes, e ele tá ali se deliciando em voltar a interagir com super seres, personagens, e ele quer recuperar a glória do passado, assim, que é bem legal também. E esse background de saúde mental que a gente comentou. E aí ele tá se deliciando com tudo que tá acontecendo. Nossa, ele tava sentindo que tava uma equipe se formando, né? E aí ele vem e o Soldado Invernal começa a tirar os carros da Valentina da jogada ali, os peões da jogada. E ele olha pro retrovisor e ele olha pra tela da verdade e diz... quase que salivando assim, The Winter Soldier, feliz da vida, tipo, agora chegou um cara que vai resolver, e que tem assim a fã, tem o reconhecimento assim, né? Ele era das antigas, o cara das antigas. Não das antigas, mas também por ter sido russo, sido captado lá pela Hydra e sido tratado como russo. Um herói provado, assim, né? Um herói já provado. Então foi muito boa aquela do Winter Soldier. Tu vê que ele tá rindo, assim, tá feliz de reencontrar o Winter Soldier, né? Mas, enfim, várias coisas muito legais aqui. E aí que a gente quer falar mais alguma coisa? Vamos atropelar e já vamos... já quero ir pro final. Já vamos pro final. Quero entregar esse asterisco aí. Asterisco! Sim. Temos, então, a cena gloriosa na Torre dos Vingadores, ou ex-Torre dos Vingadores, ou talvez não. E que, sim, Sentinela mostra todo o seu poder e dizima em poucos segundos... Quase toda Nova York. Toda Nova York, e antes os Thunderbolts, né? Aquela que é a melhor cena do filme, que eles... Reconhecendo que eles não têm a mínima chance de lutar contra quem eles estão lutando. Então, o Guardião Vermelho toma porrada... Viúva Negra toma porrada, o Fantasma toma porrada, não tem o que eles fazer. O Buck é humilhado, o Buck é humilhado, tomando um soco com a própria mão. Isso tudo ainda como o Bob, ainda com a capacidade mental que ele tava de sentinela, né? Ele tava bonzinho, então ele poupou ainda, né? Depois ele é atingido lá e a entidade do vácuo, né? Toma consciência e aí ela começa a dizimar toda Nova York, né? Todas as pessoas que tomam contato, vamos dizer assim, com a entidade de vácuo, elas desaparecem, né? Dá uma explosão, assim. Simplesmente vão para algum outro lugar que a gente não sabe. E meio estalo de Thanos, né? Assim, né? A gente preocupa, se essas pessoas estão morrendo, realmente o negócio vai ser punk, né? Sim, e a forma como eles construíram visualmente isso, né? Porque aquela bomba de Hiroshima, né? Quando ela dizimou as cidades, a gente via depois o contorno do corpo, né? E ali é meio parecido, assim. Quando eles dão um borrão, assim, do corpo no chão, assim, a gente fica pensando, o cara não, tá dizimando mesmo. E aí, então, a única forma dos heróis tentar conseguir alguma coisa é, tipo... Eles não tinham mais o que fazer. Se essas pessoas estão morrendo... A única chance é saber se elas estão morrendo mesmo, né? Eu ir para dentro do vazio e tentar salvar ele de alguma forma lá. Ou então, vou me suicidar porque eu não vou ter como resolver. Então eles tiram essa a limpo, né? E são sugados para um outro plano aí, um plano mental, um plano nas sombras, um limbo, uma coisa assim. Um vácuo. E aí lá, então, eles conseguem fazer uma busca, assim, eles acham o Bob... E aí ele mostra toda a razão dele ter essas dupla personalidade, todo o tratamento que ele teve na infância, né? No problemas em casa, que trouxeram essas personalidades para ele. E lá, então, eles conseguem resolver isso, né? Junto com também, uma coisa legal que é posto em prática é que toda vez quando alguém encosta no Bob, também sente um pouquinho das trevas dele chegando, né? E as pessoas lembram das coisas ruins que aconteceram com ele. Então eles primeiro tiveram que resolver os problemas deles e depois o do Bob, né? Encarar o próprio passado para poder defender a causa, é verdade. Esse é um detalhe que a gente vai, logo do início do filme, sacando, né? É uma boa construção, verdade. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Mas e aí eles resolvem a parada. E o Bob volta ao ar, sai o vazio e volta o Bob, né? E aí quando eles vão... agora, atrás de quem foi a culpada disso foi a dona Valentina de la Fontaine, e eles vão atrás dela, só que quando eles vão para pegar ela, o que acontece? Ela fez ali o plot twist do filme, eles passam por uma lona para pegar ela, e quem tá lá do outro lado, a tal da imprensa que ela tinha convocado anteriormente, e eles saem, tipo, como se fosse de um tapume, uma apresentação de banda, oficial, uma apresentação oficial.
E ela diz que eles são o que? O nosso asterisco? Os Novos Vingadores. E aí, Novos Vingadores. eles mesmos ficaram se olhando, assim, caducando, mas Não tinha o que fazer, porque a imprensa tava ali, né? Vamos emular, vamos no jogo. Vamos entrar nessa jogada aí. Até a Viúva Negra chega e fala, tudo bem, mas você tá no nosso comando. Você vai comer na nossa mão, ela diz. E aí sim, termina gloriosamente Thunderbolts com essa explicação do nosso asterisco, que era Os Novos Vingadores. E aí vamos para 2 cenas clássicas, cenas pós-créditos. A primeira com o Guardião Vermelho, remolando a piada que ele conta no filme inteiro. Uma das melhores piadas, né? Porque ele sempre quer fama, estar no auge, quer a fama, a quer glória. aparecendo, né? Inclusive, o pôster do filme, e nos cinemas tem o pôster em formato de caixa de cereal. Essa é a piada, né? Eles estão agora na caixa de cereais e ele não é reconhecido, né? Mas antes é legal também porque, para dar o contexto da caixa de cereal, eles passam os primeiros créditos de apresentação ali, e eles mostram que os Novos Vingadores são capa de revista de várias coisas e vão emulando várias cenas icônicas da história norte-americana com a capa de revistas, assim, e tal. Aí dando a entender, então, que agora os Novos Vingadores estão, tipo, jogados ao mundo e alçados ao real estrelato, né? E por isso eles estão agora também nas caixas de cereais, e aí ele fala com uma mulher que está tentando comprar o cereal ali, fica mostrando perto da cara dele para ver se ela reconhece. Duas coisinhas que a gente teve o privilégio de ver, porque a gente foi numa sessão de IMAX. Boa. Aquela contagem regressiva do IMAX, pro primeiro, antes do filme, né? Sempre tem uma que te leva para o ambiente e tal, foi com os temas do Quarteto Fantástico. Né? Teve o trailer do Quarteto Fantástico antes também. Foi o conceito do Quarteto Fantástico. Foi bem bacana. Normalmente, às vezes, é só a contagem regressiva de 10 a 1, né? Mas ali foi a cada movimento, com a trilha sonora do Quarteto Fantástico no talo, a trilha sonora no talo, com a arte conceitual do filme do Quarteto Fantástico, e aí, tipo, já dando a entender assim, alguma coisa está por vir aí. E também o que na chamada do logo da Marvel Studios também foi diferente, né? Como a gente estava olhando no IMAX, eu meio que vi que ela estava numa coisa meio tridimensional diferente, da mesma forma que quando a gente estava lá no vazio, eles mudavam de parede para parede, assim, num tridimensional, assim, diferente, porque quando os heróis estão lá no vazio, eles têm que resolver vários problemas, então eles têm que ir de janela em janela e eles vão de ponta cabeça para contra a parede, na horizontal, na vertical, eles vão se desdobrando no ambiente, assim, e o logo da Marvel Studios foi nesse estilo, assim, e depois foi indo pro sombrio. Sai do colorido indo pro sombrio e termina totalmente sombrio, daí já cria aquele clima, assim, o que tá acontecendo aqui, o que vai vir, né? Eu cheguei a comentar em algum outro vídeo nosso aqui que eu imaginei que eles iam matar todo mundo. Eu achei que eles iam matar todo mundo aqui nesse filme. Mas não rolou. Mataram Olga Kurilenko em seus 2 minutos de cena. Inclusive, eu tava meio fora, assim, das mídias, assim, né? Não acompanhei a revelação das cadeiras dos Vingadores lá. Eu achava que não tinha os Thunderbolts na revelação das cadeiras. Mas depois eu fui conferir lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Aí que a gente chega na cena pós-crédito, né? Que é a revelação de quê? De que estão os nossos Novos Vingadores na Torre dos Novos Vingadores e estão ali com uma nova piada, já estão ali em equipe, morando ali, já tem uma piadinha ali que eles estão pensando, não, mas liguei pro Falcão, ele não deixou a gente ser os Vingadores, nem Novos Vingadores. Tem um contato ali com os outros Vingadores, né, que deve ser o Hulk, o próprio Falcão, o próprio Capitão Falcão, né? O outro Homem-Formiga, esses aí que estão Vingadores oficiais, e esses aí são não liberaram a marca registrada para eles usar. Aí chegou o nosso David Harbour com um uniforme ridículo, assim, que é Avenger com Z. Nós somos os Avengers aí, só para dar aquela pirateada na marca, assim. E daí todo mundo começa. A Viúva Negra disse que não aguenta mais, não, por favor. Realmente nós temos que ser os Avengers com Z, porque com esse cara aqui não vai dar.
E aí eles estão na base e a base detecta a chegada de uma nave. E essa nave, sim, como os créditos especiais do IMAX já poderiam nos colocar, é a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra ou em Nova York. Por que é sempre em Nova York? E aí esse é o link não só pro filme do Quarteto Fantástico, mas pro Vingadores, Doomsday, Dia do Destino. Provavelmente, provavelmente o final de Quarteto Fantástico vai ser eles chegando para cá e daqui a pouco interagindo com os Thunderbolts ou não, né? Mas chegando na Terra dizendo que alguma coisa deu muito errada e que a treta está chegando. Basicamente isso, né? A treta está lançada. A treta está lançada e está chegando. Notinha para Thunderbolts? Nota 4. Nota 4. Eu ia dar um 13,9 só para ser diferentão, mas vamos ficar com uma nota 4. O filme me surpreendeu, assim, claro, não teve uma coisa que vai despirocar e vai revolucionar o cinema, vai revolucionar as histórias da Marvel. Foi uma aventura concisa ali, né? Então a gente curti bastante, é uma aventura pra te ir é divertido. Sem problema nenhum, vai lá. E claro, tem os seus reflexos mais pra frente, né? Que nos próximos filmes. Mas eu gostei bastante da direção, dos atores, né? Do roteiro pros atores. Diretor é o Jake Schreier. Jake Schreier. Conseguiu trazer para todos os atores um pouquinho do que é realmente os personagens, né? E também essa lance das câmeras aí de retorno, de voltar, de ir na diagonal, de ir na vertical, ali, não sei como é que é o nome disso, mas eu acho que foi umas cenas muito bacanas ali dentro do vazio ali, que foi bacana. Eles conseguiram tornar um filme que eu suponho mais ou menos barato dentro dos orçamentos da Marvel, e um filme que não soa barato e que tem todo esse elenco e que conta uma boa história do início ao fim, de forma orgânica, de forma honesta, divertida, sem a gente ficar com o pé atrás, sem nada. A história flui, que é uma beleza. Então a gente se... E a marca que é a mais legal da Marvel, desde os quadrinhos sempre, né? De humanizar os personagens, né? Humanizar os personagens que a gente está vendo ali. Então isso a gente cria essa relação com cada um deles, né? Então a gente tem essa questão mental, de saúde mental com cada um deles, e a gente se aproxima deles. Então isso talvez seja um grande ganho aí do Thunderbolts, ou os Novos Vingadores. Então é isso aí. É isso aí. E você já assistiu, não assistiu? Deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui, que é bem importante pra gente. Divulgue pros seus amigos esse vídeo e, claro, siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.